Flexibilidade e alongamento. Mas não é a mesma coisa? Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Marcelo Arruda, o maratonista dos esportes e dos exercícios. Se você quer me ajudar a fazer o próximo vídeo, como é esse daqui foi sugestão de vocês lá pelo Instagram, manda um direct para mim, @esportes e exercícios, que aí a gente pode fazer o próximo vídeo baseado no que você sugerir, tá bom? É alongamento ou flexibilidade? Engraçado, né? A gente sempre fala, a gente não sabe a diferença, mas a gente usa as duas palavras do mesmo jeito. Então vamos lá. Antes de explicar a diferença entre flexibilidade e alongamento, a gente tem que falar que os dois agem da mesma forma. Como que é? Então quando a gente está falando em músculo, a gente tem que pensar no fuso. O fuso é o maior músculo, tá? É o músculo completo. Depois o músculo ele é fragmentado, como a gente está vendo aqui na imagem. Depois que o músculo ele é cortado, o fuso, sim, é cortado só para a gente ilustrar, tá bom? Não vou cortar nenhum fuso aqui não. Então o músculo ele é cortado. Dentro dele a gente vê que tem as miofibrilas, né? Tem os feixes musculares. Dentro dos feixes musculares tem as miofibrilas. E aí a gente vai reduzindo cada vez mais as estruturas, passando para o sarcômero, que é a menor unidade motora. A gente chama de unidade motora tudo que a gente está trabalhando com coordenação dentro do músculo, tá? E aí, dentro da célula motora, dentro do sarcômero, que é a menor unidade motora, a gente tem a quitina e miosina, conforme a gente está vendo aqui na imagem, elas são estimuladas pela placa motora, através do impulso elétrico que vem lá do cérebro, tá? Faz um, um pulso elétrico que passa pelos nossos nervos e chega aí na placa motora. A placa motora que vai decodificar esse impulso elétrico e falar o quanto que a gente vai contrair, qual a porcentagem de força que vai colocar, qual a região do músculo que vai trabalhar, tá? Tudo isso vai ser determinado ali. Então a gente tem uma aproximação da unidade motora, da actina e miosina, né, que tem alguns sais contráteis que não vem um caso falar agora aí, que vão permitir o deslizamento da actina sobre a miosina. E aí quando a gente relaxa, você tem uma volta à posição natural. E quando a gente tem um alongamento, o que que é? É quando a gente afasta, além da posição natural, essas pontes, ou melhor, essas estruturas, actina e miosina, tá? Que aí você não pode perder o controle, né, o contato dessa superfície, senão você tem dificuldade de fazer uma nova contração. Tá bom? Então essa é a parte fisiológica e biomecânica do alongamento. Contração a gente vai falar em outro dia, tá bom? Tá, mas qual que é a diferença entre alongamento e flexibilidade? Tem muito a ver com a intensidade que a gente utiliza, tá bom? Então, alongamento. O alongamento é uma coisa mais leve, é uma coisa que é mais para preparar o nosso músculo, a nossa região a ser trabalhada. Tá? Ele tem algumas funções que a gente vai falar a respeito. E aí a gente também usa o alongamento no final do treino, quando a gente vai fazer um relaxamento articular, quando a gente vai dar uma calma, né? Vai fazer com que o nosso corpo está voltando, saindo da atividade e voltando à calma. A gente usa esse termo no esporte e exercício, né? Voltar à calma, tá bom? E a flexibilidade? A flexibilidade é quando a gente tem um ganho da amplitude de movimento. O que é a amplitude de movimento? É o tamanho do seu movimento, tá? Então imagina que a articulação do ombro está aqui, eu vou fazer um movimento com ele, e aí eu tenho algumas estruturas que vão segurar esse movimento. Que são a própria articulação, tem a cápsula articular, você tem os próprios tendões do músculo, você tem o músculo que se opõe ao movimento, você tem os ligamentos, enfim, você tem algumas estruturas que vão segurar esse movimento. Então, se eu preciso ganhar o tamanho desse movimento, a amplitude do movimento, eu preciso fazer um trabalho de mais especificidade. Então, é um trabalho que eu vou ter maior força, maior exigência das estruturas. Eu vou forçar um pouco além, tá? Tanto que o trabalho de flexibilidade, você vai ter que treinar flexibilidade. O alongamento, você não treina alongamento, você usa alongamento como um artifício para treinar outra coisa. Então eu vou correr, eu vou alongar a perna. Eu vou correr, eu não vou fazer flexibilidade em perna. Por quê? Porque como eu expliquei antes, quando a gente tem ali o afastamento da actina e da miosina, que vai dificultar a contração,
Se eu fizer muito intenso isso, ou seja, se eu fizer uma flexibilidade, eu vou ter dificuldade em fazer a corrida, tá? Atletas que fazem alongamento muito intenso, atleta de basquete, por exemplo, fazer um alongamento muito intenso antes de jogar. Ele vai ter dificuldade em saltar, vai ter dificuldade em defender, porque o alongamento, ou melhor, a flexibilidade fez com que ele afastasse além do necessário as estruturas fisiológicas, tá bom? E quais são os benefícios do alongamento da flexibilidade, tá? A gente previne lesões, a gente lubrifica as articulações, aumentando a vida útil, a gente beneficia a coordenação motora. Pô, beneficia a coordenação motora? Sim, porque quando a gente faz qualquer exercício, você não faz só um exercício, você não faz só uma capacidade física, tá? Você trabalha outras capacidades físicas. Então, você trabalhou alongamento, mas você deve estar fazendo um equilíbrio junto. Você está fazendo força numa outra região. Às vezes o alongamento exige uma coordenação motora. Então são vários tipos de trabalho ao mesmo tempo. A ênfase foi em alongamento ou flexibilidade. Tá bom? Então, continuando aqui nos benefícios. Você vai desenvolver a consciência corporal. Desenvolver consciência corporal, sim, porque a gente não tem consciência do nosso corpo. E não é porque você é alienado, não. A consciência vem da sequência, tá? Então, você não sabe direito, ou não sente, não percebe como é que seu corpo está atuando. E aí, somente com a prática, com a sequência de treinos, ou seja, sequência de exercícios vira um treino. Lembra que a gente viu nesse vídeo aqui? E aí você vai conseguir melhorar a sua consciência, vai perceber o seu corpo no espaço, tá? Através de proprioceptores que a gente vai falar sobre eles outro dia, tá bom? E também a gente pode aumentar o grau da articulação, como a gente falou quando a gente faz um treino de flexibilidade. Nós podemos dividir a flexibilidade e o alongamento em 4 etapas, tá? Não necessariamente etapas, mas em 4 grupos, tá bom? Alongamento e flexibilidade, sim, porque é o que vai mudar a intensidade, lembra? Então você pode trabalhar tanto alongamento quanto a flexibilidade dessas 4 formas que eu vou falar para você. E aí você vai mudar a ênfase, que eu sugiro que você não faça sozinho quando você quer ganhar amplitude de movimento, que você use alguém que saiba, que esteja habilitado, um profissional que sabe o que está fazendo, porque é muito fácil a gente ter uma lesão muscular se a gente não está preparado para aquele tipo de carga que o profissional vai saber identificar, tá bom? Então vamos lá. O primeiro tipo de alongamento e flexibilidade que a gente vai ver é o passivo estático. O que quer dizer isso? Passivo, porque eu não vou fazer nenhum tipo de força, ele vai estar passivamente acontecendo, e estático, porque eu vou estar parado. Então imagina a situação, eu estou em pé, em frente a uma grade, em frente a um toco, em frente a uma cadeira, e aí eu vou apoiar o meu calcanhar em cima desse objeto, tá? Ou seja, passivo, calcanhar apoiou. Estático por quê? Porque eu vou começar a inclinar o corpo à frente na direção do meu pé, e aí a hora que eu sentir que tá bom, aquela dorzinha do alongamento, eu seguro a posição por pelo menos 20 segundos. A literatura fala entre 6 segundos, fala em 2 minutos, mas via de regra fica pelo menos 20 segundos que já dá um ganho, tá? Então esse é o passivo estático. Ah, mas eu quero ter na flexibilidade, então aí você vai ter que fazer uma intensidade maior. Fechou? A segunda forma que a gente vai ver é o passivo dinâmico. Como é que é isso? Passivo, porque eu vou estar apoiado, dinâmico, porque eu vou estar em movimento. Então, como é que funciona? Mesma situação, em pé, em frente ao toco, grade, objeto, apoio o calcanhar, e aí, ao invés de eu ir em direção ao pé com o corpo inclinado e segurar a posição, eu vou fazer balanceios. Então, eu vou e volto, eu vou e volto. Estou alongando a mesma região, só que eu estou alongando de uma forma dinâmica, porém com o pé apoiado, certo? A terceira forma é o ativo estático. Ativo estático é ativo porque você não vai estar apoiando, ou seja, a musculatura contrária que vai estar o alongamento. Então, se eu estou alongando atrás da coxa, como a gente está vendo até agora, a minha coxa vai estar fazendo contração e aí eu vou estar estático porque a minha perna vai estar parada. Então, para mostrar esse exercício, para ilustrar esse exercício, imagina que você está deitado ou deitada e aí você está com uma das pernas esticada em direção ao teto e a outra apoiada no chão, tá? Sem dobrar o joelho,
você vai sustentar a perna reta em direção ao teto, vai ficar deitado e aí vai puxar a perna em direção ao tronco com a força da própria perna, ou seja, com a força da própria coxa. E aí você sentiu o alongamento, segura na posição 20 segundos, ok. E o quarto tipo, que é o ativo dinâmico. Só para ilustrar, vou fazer nas duas situações, em pé e deitado. Deitado, então, é isso que a gente acabou de descrever, só que ao invés de eu segurar na posição, eu consigo fazer movimentos em direção à minha cabeça, né? Então, eu estou deitado, a força da coxa é como se fosse pequenos chutes na direção do meu tronco, sem dobrar os joelhos. E em pé, a gente pode fazer da mesma forma, onde eu estou em frente a essa grade, posso apoiar a mão para manter o equilíbrio, e aí eu faço um movimento de vai e vem com a perna sem dobrar o joelho, tá bom? Esse movimento, também chamado de movimento balístico, ele é mais apreciado para o esporte, por quê? Porque é a característica do nosso esporte. O esporte ele não é parado, o esporte é movimento. Então, mesmo o alongamento, ele é dinâmico. E você já deve ter visto no jogo de futebol na TV, por exemplo, quando tem um lance que o jogador dá aquele chutão para jogar a bola para longe e aí vem a super slow, aquela câmera super slow e mostra que o jogador fez um chute, não é, na bola e a perna direita veio quase na orelha esquerda dele. Tá? Então a flexibilidade desse atleta era muito alta e isso é importante, porque se ele não tem flexibilidade, ele rompe musculatura. Tá? Tem um ditado oriental que é bambu verde não quebra. Por quê? Porque está bem maleável. É a mesma coisa no nosso corpo. Agora eu vou mostrar para vocês algumas sugestões para o seu alongamento do dia a dia, tá bom? Então vamos lá. O primeiro alongamento vai ser para alongar atrás da coxa. Eu já dei algumas sugestões aqui explicando os 4 tipos de alongamento e flexibilidade que você pode fazer, né? Mas se você quer uma imagem na tela, tá aqui. Então, vamos alongar a posterior, cadeia posterior, na verdade, não é só posterior de coxa, que a gente pega desde lá da panturrilha, um pouquinho da panturrilha, passa por trás da coxa até a lombar. Você vai ficar sentado no chão, com as duas pernas estendidas à frente, a ponta do pé virada apontando para cima. E aí eu vou só fazer o movimento de flexão de tronco, né? Flexão de quadril, vou jogar o ombro lá na frente e vou tentar, olha a palavra que eu usei, eu vou tentar segurar a ponta do pé. Se você não consegue, tudo bem, eu falei só para você tentar. Então você vai pegar hoje na meia, amanhã você vai chegar na língua do tênis e vai evoluindo devagarzinho, não precisa ter pressa, tá bom? Ouça o que o seu corpo está te dizendo, vai devagarzinho. Se você está em pé, você pode alongar no mesmo princípio. Eu vou ficar em pé e vou descendo o meu tronco à frente, com as duas pernas estendidas, tentando chegar no pé. Tentando chegar no pé. Tá ok? O segundo exercício, a gente vai alongar glúteo e abdutor. Abdutor é a parte lateral do nosso quadril, tá? A parte de fora da coxa. Então, como é que eu vou fazer? De novo, eu vou sentar no chão, aí eu vou ficar com a perna esquerda estendida, por exemplo, e a direita eu vou passar por cima da minha perna esquerda e pisar no chão do outro lado. E aí eu vou dar um abraço na minha perna, como está na imagem, certo? À medida que eu faço um abraço na perna, eu dou uma puxada nela, alinhando a coluna em direção ao teto. Imagina que tem uma cordinha puxando o topo da sua cabeça e você vai sentir alongar toda a lateral da perna e o glúteo. Ah, mas eu não consigo ficar sentado no chão nessa posição. Eu sou muito encurtado. Encurtado é o contrário de alongado, tá? Eu tenho pouco alongamento. Então o que você vai fazer? Você vai sentar numa cadeira normal, vai deixar os dois pés apoiados no chão, e aí um dos pés você vai cruzar fazendo o número 4, o tornozelo vai ficar apoiado no joelho, e deita o tronco sobre sua perna. Então essa é uma maneira mais fácil de você conseguir fazer esse tipo de alongamento. Aí a gente vai agora fazer um alongamento de adutor. Então o adutor é a parte interna da coxa. Então eu sento no chão, borboletinha, na escola, lembra que a gente fazia borboletinha? Junto as solas do pé, pego no meu tornozelo ou na ponta do pé. Se você sentir desconforto no tornozelo, não pega na ponta, pega no próprio tornozelo. E aí eu vou fazer aquela cordinha de novo, puxando o topo da cabeça, forço os joelhos para baixo e vou sentir alongar a virilha. Ah, mas Marcelo, eu já falei que eu não consigo sentar no chão desse jeito. Ok, em pé, lembra daquele toco, a grade, apoio que eu falei para você no meu exemplo? Vou fazer a mesma coisa, vou ficar de lado para ele,
Eu vou apoiar o calcanhar com a ponta virada para o teto, a outra ponta virada para frente. E aí eu vou fazer uma inclinação na direção da perna que está apoiada. Vai alongar a virilha. Panturrilha, você já deve ter feito algumas vezes, mas eu vou te passar duas sugestões, tá? Então você vai fazer a abertura antero-posterior, que é uma perna na frente e a outra atrás. Posso apoiar as mãos em algum objeto para dar equilíbrio, mas não tem necessidade. O importante é que os pés estarem na largura do quadril e aí o calcanhar da perna de trás não pode sair do chão. E aí eu projeto o joelho da frente para a frente. É importante aqui eu imaginar que tem uma linha imaginária saindo da ponta do meu pé em direção ao teto, perpendicular ao chão, e eu não posso deixar meu joelho ultrapassar, porque aí eu posso lesioná-lo. Caso eu faça com muita insistência ou com muita frequência, eu posso machucar meu joelho. Então evita deixar o joelho passar essa linha imaginária da ponta do pé em qualquer exercício, tá bom? Uma segunda sugestão é uma que você já deve ter feito, que é subir num degrau e deixar o calcanhar abaixo da linha da ponta do pé. Primeiro, eu sugiro que você faça com as duas pernas juntas, porque você está no começo, então uma perna vai estar um pouquinho diferente da outra, mais fraca, e as duas se ajudam. À medida que o tempo for passando, aí eu faço unilateral, que aí eu vou precisar fazer unilateral. Tá? Unilateral é o quê? Uma perna por vez. 20 segundos é o suficiente para você segurar, como eu falei antes. A literatura fala entre 6 segundos e 2 minutos, mas 20 segundos está o suficiente para alongamento, para flexibilidade. Procure um profissional adequado para você não se machucar. Quadríceps, também conhecido como coxa. Então a gente vai ficar em pé, vai flexionar uma das pernas e puxar para trás, na altura do tornozelo mais ou menos. Também não puxa pela ponta do pé, tá bom? Você vai manter um equilíbrio sobre a outra perna e deixa os dois joelhos lado a lado, não deixa um joelho muito na frente do outro, não. Indo para membros superiores agora, a gente vai alongar ombro. Ombro você já deve ter cansado de fazer também, então você vai cruzar um braço à frente do tronco e o outro braço vai puxar na altura do cotovelo contra o seu próprio tronco. Importante aqui é não deixar o ombro subir. Então eu forço o ombro para baixo e aí eu vou sentir alongar o meu deltoide, que é o músculo maior que nós temos no ombro. Seguindo, a gente tem o peitoral. Peitoral você vai ficar de lado para uma parede, para um objeto onde você consiga apoiar o braço estendido, tá? A palma da mão virada contra esse objeto. E aí eu vou rodar o tronco sem soltar o braço. Repara na imagem que a perna que está longe do apoio está para trás da outra, tá? E aí eu vou sentir alongar meu peitoral. E esse exercício é muito parecido com o alongamento de bíceps. A única diferença aqui qual que é? Vou virar meu polegar para o chão para alongar bíceps. E aí você vai ter uma ênfase na cabeça do bíceps, principalmente a longa, tá bom? E por último, alongamento de tríceps, que é um famoso músculo do tchau. Então você já deve ter feito esse. Muita gente faz esse e nem percebe que está alongando, porque normalmente está batendo papo com alguém. Então você vai colocar a sua mão atrás da cabeça, próxima do próprio ombro desse braço, e com o outro braço eu vou puxar para o lado contrário. E aí eu vou sentir alongar o meu tríceps. Ok? Estamos alcançando a linha de chegada. E aí, se você quiser me ajudar a fazer o próximo vídeo, nós estamos falando de capacidades físicas. Hoje nós falamos de alongamento e flexibilidade. Me dá aqui uma sugestão para o próximo tema do vídeo, qual capacidade física você quer que eu fale mais a respeito. Você tem mais urgência, pode ser força, velocidade, ritmo, resistência, equilíbrio, coordenação motora, enfim. Tá bom? Manda para mim aqui no direct do Instagram, se inscreve, avisa seus amigos e vamos treinar melhor em 2022, tá bom? Obrigado pela confiança e bons treinos.